pessoas, sejam todos bem-vindos a este canal. Meu nome é Jennifer, sou professora de matemática e hoje, neste vídeo, eu vou explicar equação de segundo grau, uma pedrinha no sapato de muitos alunos que hoje talvez vocês consigam entender, tá? Vou explicar de duas maneiras, a tradicional e uma mais ou menos nova, que não é tão nova, mas poucos professores ensinam, e espero que todos entendam. Se não entender também, pode comentar que eu vou responder. E vamos lá! Para início de tudo, precisamos saber quem é A, quem é B e quem é C, certo? Sem isso, não dá para fazer a conta. Então, quem é A? A é o coeficiente que acompanha a variável ao quadrado. Quem é o coeficiente que acompanha a variável ao quadrado? Primeiro, o que é variável ao quadrado? Variável ao quadrado, eu estou falando desse carinha aqui, x ao quadrado. Ele é a variável ao quadrado. Ele é o coeficiente que acompanha a variável ao quadrado, tá? Então, o A sempre vai ser o x ao quadrado, falando menos matemático. O A sempre vai ser o x ao quadrado, tá? Jennifer, mas o x ao quadrado, às vezes, numa fórmula de Bhaskara, vai ter um númerozinho na frente. Ele ainda vai ser o A? Vai, ele ainda vai ser o A, tá? O A sempre vai ser o que está ao quadrado, tudo bem? Vamos falar assim para todo mundo entender. Quem é B? B é o coeficiente que acompanha a variável. Quem é a variável? Lembra que esse daqui é a variável ao quadrado? Está falando de x ao quadrado? A minha variável é o 8 com x. Então, o B sempre vai ser um numerozinho com a letra do lado, tá? Então, vamos lá. Numerozinho com a letra do lado. Quem é C? C é a constante. C, o que é constante, Jennifer? Constante é o número. Então, 12 é o C, que é o meu número, o solitário, sem x, sem ao quadrado, sem nada, certo? Vamos lá. Lembra que eu falei que x ao quadrado é A? Então, quando tiver esse númerozinho na frente, o A vai valer esse número da frente, certo? Vai valer o 2. Agora, se ele não tiver nenhum número na frente, quanto que ele vale? Ele equivale a 1. Por quê? É como se fosse uma unidade de x, ele está falando que é um único x. Não é tão matemático dizer isso, mas estou dizendo só para vocês fixarem, tá? Então, eu teria assim, 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Então, A equivale a 1. B, o B não é o 8x? Então, vamos colocar o 8 aqui. Só que é o seguinte, tá negativo esse meu 8. O sinal acompanha, ele vai junto. E o C, não era constante, o número é o 12. O 12 está positivo, eu não preciso colocar que é mais 12, porque eu já sei que ele está positivo, certo? Então, vamos lá. Agora, para continuar, a gente já descobriu isso daqui. A gente precisa saber a fórmula de delta. Se esquecer isso daqui já é. A gente precisa memorizar a fórmula. Qual é a fórmula? Ele fala que é o seguinte, ó. Delta é igual a b ao quadrado, vou colocar aqui, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Colocamos a fórmula aqui. O que a gente faz agora? A gente vai pegar os numerozinhos que a gente encontrou e colocar aqui, substituir. Como que a gente substitui? Assim, delta é igual. O B não é o 8? Né? Menos 8? Então, eu coloco menos 8 ao quadrado, que é da fórmula, B ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes A. Quem é A? A não é 1? Vezes 1. Vezes C. Quem é C? Não é o 12? Então, 12. Ficando assim. Agora, vamos simplificar isso tudo aí. Vamos fazer as continhas.
Jennifer. Pensa assim, ó. Tenho menos 8 ao quadrado. É duas fotinhos desse meu cara. Então, eu tenho menos 8 vezes menos 8. Agora é o seguinte, regra de sinal. Na multiplicação, menos com menos dá mais. Então, eu tenho menos 8 vezes menos 8. Eu tenho igual a mais 64, certo? Regra de sinal é importante ser memorizada, tá? Então, menos com menos dá mais. Então, a gente tem o seguinte, 64. Agora, a parte daqui, a gente já fez 8. Menos 4 vezes 1, eu tenho menos 4. Menos 4 vezes 12, eu tenho menos 48. Lembra que eu falei que a parte do sinal tem que ser memorizada? Por quê? Eu tenho menos com mais, aqui é um número positivo. Menos 4 vezes 1 positivo é menos 4. Menos 4 vezes 12 positivo é menos 48. Última parte, para encontrar o valor final de delta. Delta é igual a 64 menos 48. Quanto que dá? 64 menos 48 dá 16. Então, a gente achou o valor de delta. Delta equivale a 16. Tá? Se delta for maior, como que eu sei se isso aqui está maior ou menor? Faz um corte. Se parecer um 7, é maior. Agora, se virar para cá e cortar virar um 4, é menor. Ó, 4 e aqui é um 7. Então, quando a gente corta, 7 é maior, 4 é menor. Se delta for maior do que zero, então possui duas soluções reais. Ó, olha que legal. Delta deu maior do que zero. Delta deu 16. 16 é maior do que zero. Então tem duas soluções reais. O que é isso? Lá no finalzinho eu vou explicar de novo. Se delta fosse igual a zero, então possuía uma única solução. Eu vou explicar de novo isso, vocês vão entender. Então delta aqui deu 16. Tem duas soluções, a gente já sabe disso. Essa daqui é a famosa fórmula de Bhaskara, que não é a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é uma invenção brasileira. Nenhum outro país chama isso aqui de fórmula de Bhaskara, chama de equação geral de segundo grau. O Brasil fez uma homenagem a Bhaskara e chamou essa fórmula de Bhaskara, mas não é dele, tá? Equação geral de segundo grau. Vamos lá, para encontrar quem é x. X é igual à fórmula menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Vamos substituir isso pelos números que a gente encontrou. X é igual a menos b. Quem é menos b? Não é o menos 8? A fórmula está negativa, então o sinal mantém da fórmula. Carrega o sinal do menos 8 também. Mais ou menos raiz de delta. Quem é delta? Não é 16? Então a gente coloca 16 aqui. Dividido por 2 vezes a. Quem é a? Não é 1? 2 vezes 1. Vamos simplificar isso daí. X é igual a menos com menos. 8 positivo, é mais. Mais ou menos da fórmula. Raiz de 16. Dois números multiplicados na tabuada que dê 16. Números iguais. É o 4. Raiz de 16 é igual a 4. Dividido por 2 vezes 1, 2. Então é dividido por 2. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Vai separar o sinal. Repete a mesma continha com o sinal positivo em cima e o sinal negativo embaixo. Agora, a gente vai descobrir quem é x1 ou x' e quem é x2 ou x'. 8 mais 4 dá 12, divide por 2, dá 6. 8 menos 4 dá 4, divide por 2, dá 2. Acabou. Essa é a fórmula de Bhaskara. A gente encontrou quem é x1, x2, ou x', x'1. Então vamos lá. Lembra que eu falei do discriminante? Se delta fosse maior do que zero, ia ter duas soluções reais? Olha as duas soluções reais, porque delta foi 16. Agora, se ele fosse igual a zero,
Aqui ia ser o mesmo número, ia ficar 6 e 6 ou 2 e 2. Aí ia possuir uma única solução, mas não é uma única solução. É que é o mesmo número, tanto em cima e tanto embaixo. Jennifer, ainda não entendi Bhaskara. E agora? Assim, quem não entendeu, manda nos comentários que eu vou responder. Só que lembra que eu falei que eu ia ensinar de outro jeito, um jeito mais fácil, um jeito que os professores não ensinam na escola? Vamos lá, um jeito preguiçoso. X ao quadrado menos, eu vou repetir a mesma coisa. Menos 8x mais 12 igual a 0. Me fala dois números na tabuada que dê 12. 6 vezes 2, certo? 6 vezes 2 dá 12. Se eu pegar os mesmos numerozinhos e somar 6 mais 2, não dá 8? Olha o 6 e 2 aqui, ó. Olha o 6 e 2. Acabou. Em uma linha a gente resolve a equação geral de segundo grau, a famosa fórmula de Bhaskara. Então, dá para fazer tanto em novinhas, que é o jeito convencional, o jeito das escolas, e tanto em uma linha. No concurso público, você não vai fazer 9 linhas, claro, você vai fazer em uma única linha. Mas, gente, funciona isso daí para todos? Funciona. Isso daqui se chama soma e produto. Ó, se eu colocar aqui x ao quadrado menos 7x mais 10, dois números na tabuada que dê 10. 5 vezes 2. Se eu somar os mesmos números, 5 mais 2 não dá 7? Dá. Então acabou. Soma e produto. Funciona para todos os números. Claro que vai ter numerozinhos que vai ser mais complicado do que a fórmula de Bhaskara. Então tem que saber Bhaskara e se não souber e não lembrar como que faz a fórmula, pode usar soma e produto. Bem, essa foi a aula. Espero que todos tenham gostado. Quem não entendeu, pode colocar nos comentários que eu vou responder. E até a próxima.